Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina nossa vida. Aleluia, aleluia, Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, e não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus diz ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberam, nem quiseram vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunha contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, domingo passado nós celebramos um grande homem de Deus que é São Pedro e São Paulo. E mostraram para nós também que esse grande homem de Deus enfrentaram as dificuldades, mas eles não deixaram que as dificuldades do mundo derrubem a missão deles. Eles conseguiram fazer o trabalho que Jesus mandou que eles possam fazer. E hoje também nós estamos ouvindo, na primeira leitura de hoje, através do livro de Amós, e também na segunda leitura e no Evangelho de hoje, que está vindo através do Evangelho de São Marcos. O que nós podemos refletir hoje nas palavras de Deus? A importância do desapego e da colaboração em nossa jornada cristã. Essa colaboração é muito importante para nós conseguirmos realizar boas obras para a Deus. A liturgia de hoje chama a atenção para o apelo e a missão do profeta Amós e 2 discípulos de cristão. O que há de comum em sua vocação é que Deus chama os fracos e os torna fortes. Nós ouvimos a missão, a chamado de profeta Amós e também dos discípulos de Jesus Cristo. Amós é conhecido como o defensor dos pobres contra os ricos e por isso sempre se identifica com os pobres e marginalizados da sociedade, das viúvas, os refugiados,
os estrangeiros, os oprimidos e todos os que não podem lutar por si próprios. Amós dedicou o tempo dele para essas pessoas. Pelo contrário, outro profeta, que é Amazias, é o sacerdote de Betel, se identificava com os ricos e era um profeta escolhido e é pago pelo rei para ser capelão do templo. Por isso, ele não conseguiu realizar um bom trabalho. O trabalho do profeta do templo era mais ou menos uma profissão, não é uma vocação. Portanto, era principalmente impossível para Amazias falar contra o rei que paga a ele, sobre a injustiça e também outros desafios sociais, econômicos do povo de Israel. Amós, nós ouvimos como Deus chamou a ele, porque Amazias não conseguiram fazer um bom trabalho para falar a verdade e a missão dele. Amazias, vendo-se como o profeta dos senhores, disse a Amós: vigiante, vai, foge para a terra de Judá, come pão ali e profetiza ali, mas nunca mais profetizar em Betel. O que o profeta Amós disse para ele? Ele disse: Senhor, não sou profeta, nem filho de profeta, mas eu sou pastor e cultivador da umas coisas. Ele é aquele homem que estava cuidando os pastores do pai. Ele nunca ia no seminário. Ele nunca estudou para ser profeta, mas Deus chamou. E ele realmente reconheceu que Deus está me chamando. Ele largou tudo para seguir a Deus. E ele começou falando sobre a injustiça que estava acontecendo na comunidade. E o profeta Amazias ficou com raiva e tentou qualquer maneira para eliminar a vida do profeta Amós. E chamaram Amós, tentou qualquer maneira, mas ele não desistiu de pregar a palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós ouvimos que a maneira como Deus chamou e usou Amós é semelhante à maneira como Cristo chamou e usou seus discípulos no Evangelho de hoje. Eles eram homens comuns que trabalhavam duro e costumavam fazer grandes coisas. Irmãos, irmãs, disse-se que uma árvore não pode fazer uma floresta, que é a verdade. Então, infelizmente, muitos de nós, especialmente os cristãos, em nosso mundo de hoje, achamos muito difícil trabalhar com as outras pessoas. Isso é muito escândalos, porque nós não queremos aceitar uns aos outros. Quantos lugares no nosso trabalho nós enfrentamos desafios, brigas, nós não queremos reconhecer que outra pessoa também é humano. Nós brigamos pelo poder. Nós ficamos ameaçados quando nós encontramos um ao outro que estão crescendo, ou mais inteligente que nós. Nós não queremos acolher a sabedoria que ele tem, ou ela tem. E nós também não queremos reconhecer. O que nós vamos fazer? Nós ficamos ameaçados e tentar qualquer maneira para eliminar essa pessoa. Não pode acontecer. Isso é exatamente o que aconteceu com Amazias e Amós. Mesmo em algumas famílias cristãs, os maridos e as esposas têm dificuldades em cooperar e fazer coisas juntos. Isso já levou muitas famílias separadas. Porque nós não queremos ouvir dos outros. Porque nós não queremos refletir. Será que o que meu esposo está dizendo é verdade?
Será que o que minha esposa está dizendo é a verdade? Se é a verdade, vamos acolher, vamos trabalhar junto, que a ideia dele é melhor, vamos seguir isso. Mas muitas vezes orgulho destrói as nossas vidas. Nós não queremos acolher a ideia dos outros. No Evangelho de hoje também, Jesus chama os dois para instruí-los na missão. Ele os envia de dois em dois, que significa colaboração. Que disse, uma árvore não pode fazer uma floresta. Ele disse a eles para não levassem nada para a sua jornada. Isso significa desapego. Quantas vezes que nós levando tantas coisas que não nos deixa para andar para frente. E a cada um de nós sabemos o que nós precisamos deixar para trás, para nós possamos fazer a vontade de Deus. Pode ser dinheiro que nos atrapalha. Deus nos chama como os dois discípulos. Deus nos chama como Amós, que estava cuidando do rebanho do Pai. Mas ele realmente reconhecer que Deus está me chamando. Ele disse, Pai, para aí, deixou tudo e seguir para profetizar, para cuidar a obra de Deus. Também André e os teus irmãos, quando Deus chamou, eles deixaram Pai e seguir Jesus Cristo. E nós, o que é que nos impede de seguir a Deus? Muitas vezes também a família. Nós estamos muito preocupados com a família. Meus irmãos, minhas irmãs, na primeira leitura de hoje, pode-se observar claramente essa falta de colaboração entre nós, homens de Deus, Amazia e também Amós. Amazia era o sacerdote-chefe da Betel, que representava a região oficial de Israel. Ele não estava preocupado em ouvir a mensagem de Deus. Ele estava apenas preocupado com sua própria posição. Acontece, nos lugares onde nós estamos trabalhando, só está preocupado para ninguém tomar meu lugar. Manter sua posição era mais importante do que ouvir a verdade. Na cristianidade de hoje, ainda temos muitos Amazias. Na nossa família, nos lugares onde nós estamos trabalhando, dentro da nossa comunidade, nos grupos onde nós estamos, pastorais, temos muitos. E nós não damos passo para os outros para conseguir fazer obras. E nós achamos que nós sabemos tudo. Precisamos eliminar esse espírito de Amazias. Porque se fosse que ele reconhecer a obra de Amós, os dois poderiam também trabalhar junto para realizar um bom trabalho para a Deus. Mas ele estava preocupado com a posição. Alguns de nossos líderes da igreja e cristãos hoje não pegam ou ensinam a mensagem de Cristo em suas igrejas novamente. Por isso, precisamos pedir a Deus hoje que Ele possa tirar esse espírito dentro de nós. Por outro lado, o profeta Amós foi visto como um traidor e conspirador, porque falou contra o rei e seus conselheiros, questionando sua autoridade, expondo seus pecados. Acontece conosco, quando nós estamos num emprego, trabalhando numa empresa, daí nós questionamos o nosso chefe, e ele ficou bravo. Às vezes, quando não aceita a nossa ideia, daí ele ficou ameaçado. Às vezes, quando dentro das nossas famílias também, e acontece exatamente o que aconteceu na vida de Amós. Questionou, por que você está tratando os pobres mal? Por que você está levando a terra dos viúvas? E ele ficou com raiva.
Por que você não quer cuidar essas pessoas? Porque eles também são membros desta comunidade. Por que você está preocupado com só os ricos, só as pessoas mais e outras pessoas vocês não cuidam? E eles não gostam. Mas o que ele falou é a verdade. Se a pessoa que deixa que o Espírito Santo reage, vai acolher essa palavra de Deus, vai refletir nessa palavra de Deus, chama Amós, venha para cá, vamos dialogar. Então, ele vai explicar, os dois poderiam trabalhar juntos. Meus irmãos, minhas irmãs, o rei é aquele ao seu redor, como Amazia, vieram o profeta Amós como inimigo, e não como o porta-voz de Deus, que estava realmente tentando ajudar a eles e também a nações. Quantas vezes que as pessoas já nos chegando como inimigo, porque nós falamos algo que pode nos ajudar essa pessoa, e essa pessoa vira a costa de nós, e começa falando mal de nós, e começa a nos vendo como se fosse nós somos inimigo dele, enquanto nós queremos o bem dessa pessoa. Muitas pessoas ainda estão como Amazias. Pedimos a Deus que Ele possa mudar os nossos mentalidades. O sacerdote Amazias estava em discórdia com o profeta Amós. O sacerdote disse ao profeta, vai, foge daqui, vai para Judá, ganha o teu pão. Como se profetizaram fosse ganhar o pão, desça essa cidade para mim, porque esse é o santuário do rei. Acontecia aqui na nossa comunidade. Muitas vezes nós fomos ameaçados. Se você não sair desse lugar, eu vou me matar. Quantas famílias que já partiram, que não é a vontade deles, deixaram Cafelanja, mas eles já deixaram, porque algumas pessoas ameaçaram a eles, como Amazias ameaçou o profeta Amós. Leva suas coisas, vai para Judá, profetiza ali, ganha teu pão ali, mas desse território é minha. E acontece na nossa comunidade. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Meus irmãos, minhas irmãs, você percebe a política envolvida nesta briga. Existe em nossas igrejas, comunidade cristã, famílias, locais de trabalho de hoje. Sim, existe, se nós somos honestos. Mas o que Deus quer para nós, precisamos mudar. Precisamos ser iguais. Precisamos deixar que o Espírito Santo reage em nós. Lembra-se na Antioquia, as pessoas eram pela primeira vez tratadas como cristãos. Disse no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Todo o grupo daqueles que crê era um só coração e uma só alma. Podemos dizer isso sobre o corpo de Cristo de hoje. Será que ainda somos cristãos verdadeiros? Meus irmãos, minhas irmãs, quão desapego somos hoje? Na passagem do Evangelho de hoje, Jesus disse, não leva nada, exército, um casado, sem pão, sem bastão, nem dinheiro, usa sandálias, não coloca duas túnicas. Ele está enfatizando aqui, desapego das riquezas deste mundo, se queremos ter sucesso para evangelizar a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que correm atrás das coisas deste mundo e acabam esquecendo a sua família. A sua família é em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs. Se você não tem capacidade de não cuidar para o jovem, é melhor não casar. Porque muitas pessoas estão enganando. A tua família, quando nós era jovem, podemos vai onde você quer, podemos fazer o que nós
queremos com os amigos sair juntos, mas quando a gente casa é a responsabilidade especial, é uma vocação especial, como nós, como padre também. Eu e o Padre Milton sempre está por aqui, tentando para cuidar o povo, porque nós reconhecemos que Deus entregar essa comunidade em nossas mãos. E nós não podemos deixar as ovelhas, e saindo toda hora e deixar as ovelhas. Por isso ele todo dia celebra a missa para as ovelhas dele. Segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quantas vezes que vocês já viram, ele deixou para não celebrar a missa, para não atender as pessoas, porque reconhecem que é as ovelhas que Deus entregar em minhas mãos. Não é que nós não temos os amigos para sair, vai, volta quando quiser. Temos a liberdade, mas sabemos que a responsabilidade nossa é o povo de Deus. Da mesma forma para as suas famílias, é uma vocação. Quando a gente casa, tem que dar atenção para sua esposa, filhos, filhas. Tem que estar presente na sua família. Trabalho, a hora de trabalho chega, volta para a sua casa, fica com sua família, convive com a sua família. Muitas pessoas convivem apenas com os amigos. Qualquer coisa tem que sair. E quando essa pessoa, ou ele e ela, começa atraindo a você, você vai ficar bravo. Por isso, não pode criar um espaço para inimigo invadir na sua família. Colaboração é muito importante. E nós ouvimos o que isso causou entre os dois profetas. Outro é o profeta que não é a profissão dele. Por isso ele não prestava atenção nas palavras de Deus. Mas aquele também que reconheço que é a minha vocação, deixou tudo para seguir a Deus. Ficou forte. Por isso, quando era que a gente reza para reconhecer a sua vocação. Se a sua vocação é para casar, casa, mas ser fiel, cuida a sua família. Seus filhos precisam de vocês. Por isso, no mundo de hoje, encontramos muitas famílias quebradas, porque estamos preocupados com as coisas do mundo. E chega um ponto, essas pessoas cansa e disse, não quero mais. Por isso a palavra de Deus falou para nós, o que nós precisamos desapagar na nossa vida. Jesus enfatizou ainda mais este ponto no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ele odiará um e amará o outro. O que Jesus quer dizer, Mateus? Dois senhores, dinheiro ou Jesus? O que nós vamos escolher? Escolher correr atrás das coisas do mundo, quero dinheiro, quero comprar essa casa, quero comprar esse carro, qualquer que sair, quero cuidar tanta coisa. E depois você perde a sua família no final. É isso que é mais importante para você. Ou você está contente, tem coisa necessária para sobreviver, aproveita a sua vida com a sua família. A palavra de Deus falou isso para nós hoje. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, enquanto nós estamos refletindo nessas palavras de Jesus, São Paulo, na segunda leitura de hoje, descreve claramente o que deve construir verdadeiras riquezas e bênçãos na mente de quem se disse Filho de Deus. Esses são santidade, redenção, perdão dos pecados, unidade com Deus, conhecimento do Evangelho, da salvação e o selo do Espírito Santo. São Paulo não fez menção a pilares de dinheiro,
menos de transportes, exércitos ou prosperidade. São Paulo não fez essas coisas, mas ele falou as coisas que nós estamos precisando. Porque nós nascemos deste mundo em busca da santidade. Mas essa santidade nós podemos buscar, e isso começa dentro das nossas famílias. Meus irmãos, minhas irmãs, sem desapego, sem colaboração, o que isso causa nas nossas vidas? Amados em Cristo, enfrentamos o fato, ao que tudo indica, está claro, que o desejo de possuir coisas deste mundo, materiais, riquezas, é a principal razão por trás da incapacidade de ministros. E, na verdade, de muitos cristãos colaboraram entre si. Há suspeito mutual entre os ministros de Cristo. E muitas vezes surgem brigas de vez em quando, porque cada um no seu saco de dinheiro, muitas sandálias e muitas túnicas. E eles não conseguem largar essas coisas para conseguir andar para frente. Jesus falou, não leva nada, apenas uma túnica e vai. Aquele casa que acolher, fica nessa casa, evangeliza, mas aquele que não acolhe, tira sua sandália, sacudir as poeiras e vai embora. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus está chamando para nós hoje que, se formos desapegados, talvez sejamos livres para falar a verdade e chamar as pessoas ao arrependimento, em vez de servir ao evangelho, cobradores também nas coisas de Deus. Mas esse ser livre depende de nós para refletir. Será que eu sou livre? Se nós não somos livres, vamos pedir Espírito Santo de Deus que nos ajuda para eliminar essas muitas sacolas que impedem nós de evangelizar a palavra de Deus, que impede de nós para não conseguirmos ter paz dentro das nossas famílias, que impede de nós para não ouvir a voz da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos e filhas, que disse para mim, pai, por que você fala palavrão? Pai, por que você sempre trabalha, volta muito tarde? Pai, por que você bebe muito? Todo dia que você bebe, chega em casa, você só briga, nós não temos paz nessa casa. Tudo isso é que nós precisamos pedir a Deus desapego. Tem que eliminar essas coisas, porque essas coisas vão acabar as nossas famílias, se nós não cortarmos isso logo. Por isso, Jesus falou para os discípulos no Evangelho de hoje as palavras que é muito importante para nós. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um casaldo, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias, porque tudo isso fica pesado em nós. E nós sabemos o que nós faz muito pesado dentro da nossa família, dentro da nossa empresa. Precisamos tirar essas coisas para que nós possamos ser livres para andar para frente e buscar a felicidade. Finalmente, se formos destacados e colaboramos adequadamente, podemos estar melhor posicionados para expulsar os demônios que perturbam nossa sociedade, nossa família, como os demônios da corrupção, injustiça, imoralidade, falsidade e trabalhismo. Tudo isso, meus irmãos, vamos pedir a Deus. Existe nas nossas comunidades, mas com a Deus podemos também andar para frente. Cada um de nós foi predestinado e chamado por Deus para boas obras. No entanto, às vezes perdemos o foco por causa das palavras negativas de homens como Amazias e nosso apego às coisas deste mundo. Mas, como Amós, meus irmãos, minhas irmãs, devemos nos concentrar naquele que nos chamou
e em seu chamado para uma vida boa. Focos nas coisas de Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos dará a graça, refletir nesta palavra de Deus, ir para casa, pede a Ele, nada é impossível. Se é a bebida que atrapalha, pede a Deus, eu quero eliminar isso. Se é a droga que atrapalha, pede a Deus, Ele vai eliminar tudo na tua vida, para que você possa ser livre para cuidar a tua família, evangelizando a palavra de Deus. E isso que Deus quer em cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus.